Eu vou apresentar a Ivone, é professora do Centro Paula Souza. Nós fizemos uma parceria agora com o Centro Paula Souza para trabalhar com o teu projeto lá de premiar os professores inovadores da ETEC. O professor Sadal concebeu, teve a ideia do projeto, então foi implementado. A gente já fez o convênio, então nós estamos nos aproximando do Centro Paula Souza e a gente tem todo o interesse em trabalhar com métodos de ensino e novas formas que impactem na graduação, e o nosso aluno é muito próximo do aluno, né? Aluno de 14 a 22 anos que nós temos aqui, é uma faixa onde eles têm um aspecto cognitivo muito parecido, né? Então, o aluno está tendo 15, 16, o nosso que tem 16, 17 é praticamente o mesmo. Então, os métodos podem ser muito parecidos. A gente não está falando de criança aqui, nem de ensino de adulto, mas nessa faixa a gente tem bastante intersecção. Então, a gente acha que pode fazer muita coisa em conjunto. Então, professor Ivone, obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu que agradeço a oportunidade. Fica à vontade para... E a gente faz um bate-papo, depois tá bom. Você toca como você achar melhor. Eu preparei 120 slides, vai ser coisa rápida. Ok, gente, então vamos lá, boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Certamente isso aqui vai me ajudar muito, né, porque a gente tem um monte de dúvidas lá, e quando a gente se aproxima de instituições que estão estudando o ambiente corporativo, para quem está no ensino técnico trabalhando na área de gestão e negócios, isso é de fundamental importância. Então, essa oportunidade aqui é certamente uma riqueza que aparece no momento oportuno mesmo, no momento que a gente está precisando. Bom, meu nome é Ivone, eu falei sou pedagoga, mas sou uma pedagoga recente, porque a minha formação inicial em tecnologia de construção civil, né? Aí fui trabalhar nessa área com ensino técnico e depois da necessidade do dia a dia da sala de aula senti falta de conhecimento da pedagogia. Então fui atrás de uma graduação em pedagogia, fiz o curso EAD pela Universidade Federal de São Carlos e hoje eu sou uma pedagoga, né? Antes da pedagogia eu fiz o mestrado, quer dizer, então veja que a minha linha de formação é um pouco confusa, né? Você sai de uma graduação, vai para o mestrado, volta para a graduação, faz eclética, obrigada, professora. Então, conforme a necessidade vai surgindo, você vai buscando esse conhecimento, e não importa se é no mestrado, numa especialização, numa graduação, onde tiver o conhecimento, você vai. Então, essa foi a ideia da minha trajetória acadêmica, buscar sempre aquilo que eu sentia necessidade naquele momento, de acordo com aquele momento e com a atuação profissional. Tá? Bom, o professor Edmilson pediu para eu falar um pouquinho sobre pedagogia, a questão dos teóricos contribuindo nessa organização corporativa, como é que isso conversa. Eu comecei, então, nessa semana a pesquisar e tudo parecia importante. E aí peguei mais de 50 teóricos, que eu falei, não dá para trabalhar assim, a gente precisa estabelecer um foco mesmo, porque não tem todo esse tempo. E a ideia não é essa. Então peguei, sem me preocupar com uma linha cronológica, então não vou seguir uma linha cronológica, mas uma linha pautada nas necessidades que foram surgindo por conta de um momento histórico, e aí os autores vão contribuindo com suas ideias, sugestões e doutrinas. Tá? Então, é essa a ideia. E eu espero que seja mais um bate-papo, a qualquer momento que você tenha vontade, pode contribuir aí nessa apresentação. Bom, para iniciar, eu trago algumas inquietações, que nesse meio são muitas, né? Então, alguns principais questionamentos, né? E, com certeza vocês já devem ter pensado sobre isso ou conhecido alguém que se debruçou sobre essa questão. Quais os objetivos da educação escolarizada? Esse é um grande dilema. Formar um trabalhador especializado ou propiciar uma educação geral, acadêmica à população? O que tipo de escolarização a gente deve oferecer? O que se deve ensinar? As habilidades básicas de escrever, ler e contar, as disciplinas acadêmicas humanísticas ou as habilidades práticas necessárias para as ocupações profissionais? Quais são as principais fontes do conhecimento a ser ensinado? O conhecimento acadêmico, as disciplinas científicas ou os saberes profissionais do mundo ocupacional? O que deve estar no centro do ensino? Os saberes objetivos
do conhecimento organizado ou as percepções e vivências subjetivas dos indivíduos? O que você toma como eixo, que centraliza, que foca, para estabelecer um currículo, uma metodologia que você vai trabalhar? São perguntas que a gente pode fazer para tentar desenhar uma proposta curricular, estabelecer uma metodologia, desenvolver um projeto educacional. Afinal, qual deve ser a finalidade da educação? Ajustar os indivíduos à sociedade tal como ela se encontra ou prepará-los para transformar? Essa pergunta veio no momento que a gente está vivendo. Que tipo de educação a gente vai oferecer? Essas perguntas foram feitas em 1918. Todas elas. Na primeira publicação que oficial, ele tratou de currículo. O BIC perguntou em 1918. Fala, puxa, até hoje não conseguimos responder isso? Conseguimos. Eles responderam isso naquela época, de acordo com o contexto da época. Então veja que as perguntas continuam as mesmas. As respostas é que vão mudando. Mais alguns questionamentos, de 1949. Quais objetivos educacionais a escola deve buscar alcançar? Como selecionar as experiências de aprendizagem que possam contribuir no alcance desses propósitos? Como organizar as experiências de aprendizagem para garantir um ensino com eficácia? Já começa a pensar em como avaliar aquilo que está sendo ensinado. 1949. Essa dúvida continua. A gente continua fazendo essa pergunta e encontrando as respostas. As respostas de 1949 necessariamente não serão as mesmas que são encontradas hoje, por conta de uma necessidade, de um contexto, de uma política, de um cenário que a gente tem. E como a gente está prospectando esse futuro, as tendências, que tipo de exigência tem na formação desse indivíduo. Como avaliar a eficácia das experiências de aprendizagem? Ele também está na questão da avaliação. Então, o que vai nortear as respostas para essas questões? Os valores. Aquilo que é prezado naquela época. É com base nesses valores que a gente responde essas questões. Claro que à luz de muita leitura, reflexão, uma discussão coletiva. Moral. Isso, exatamente. Então, os valores. Fala assim, os valores são perenes. Será? Ou será que os valores mudam também? Não são perenes, eles mudam. Mudam de acordo com aquilo que está acontecendo naquele momento. Nós temos alguns exemplos aqui. Ó. Um anúncio, né? Bem antigo. Anúncio de armas de pressão. Espingarda de chumbinho. Afirma que é natural todo garoto querer uma arma. E dá vários motivos para que eles ganhem. Ela melhoraria a visão e a atenção das crianças. Será que daria para usar um argumento como esse hoje em dia? Certamente que não. Isso não é tão antigo assim, né? Não vou perguntar aqui se alguém teve arma, né? Mas espingarda de chumbinho. Mas o estilingue, com certeza, né? Que vai mais ou menos na mesma linha, né? Tem uma aqui, se você quiser ver. Então veja que é uma questão de conhecer os valores, o que a gente preza, o que a gente valoriza hoje, né? Questão de ética, moral, de sustentabilidade, de cooperação, de relacionamentos, como é que é essa questão? Um outro exemplo aqui, o livro com o travesseiro amarrado ali, né? E a propaganda de um café descafeinado. E o argumento para vender esse café, que a propaganda mostra um pai que parou de bater no filho depois que começou a tomar café sem cafeína. Olha que beleza, né? Essa é a propaganda vinculada. E os valores continuam, quer dizer, esse aqui é mais atual. Danilo Gandhi, um economista, eu trouxe até o livro dele aí, ele tem um livro A Prática do Planejamento Participativo no âmbito educacional. Então ele fala
de planejamento estratégico, ele fala do marco lógico, então ele traz algumas metodologias. E ele faz o seguinte questionamento: o dístico da bandeira nacional. A bandeira foi criada por um decreto, né, estabelecido em 1889, né, 4 dias depois da proclamação da República. E o dístico da bandeira é o mesmo, desde 1889, Ordem e Progresso. E a pergunta que ele faz é a seguinte: se a gente fosse escrever o dístico da bandeira, será que a gente escreveria Ordem e Progresso? Talvez sim, talvez não. Acho que hoje, alguma coisa como ética e sustentabilidade, né? Diversidade e respeito. Diversidade e respeito, emprego e renda, saúde e educação, né? Poderia colocar. Oi? Decência ou morte. Pois é. Ordem parece uma coisa meio militar, né? Não está muito legal. Mas não significa com isso que a gente deixou de prezar a ordem e o progresso. O que Danilo Gandin fala, e aqui é o primeiro teórico que a gente traz aqui, uma pincelada rápida, ele fala o seguinte, que os valores são hierarquizados. Então você tem que estudar a hierarquia de valores a cada momento. E aí eles vão adquirindo prioridade de acordo com o contexto. Então hoje, talvez a nossa prioridade não esteja pautada na ordem do progresso, mas sim nas questões éticas, nas questões de saúde, de educação, de moradia, em alguma outra questão. Mas não significa que deixamos de prezar a ordem e o progresso, só que numa escala de valores, isso ganha um outro posicionamento. Reinterpretar o que seria a ordem. O que seria a ordem? A gente poderia interpretar como fortalecimento das instituições. A gente vê que hoje em dia, principalmente na nossa realidade, elas estão se transformando, estão ficando cada vez mais fracas, né? Perdendo credibilidade. Isso. Exatamente. Então, dentro desse termo, dessa ideia de ordem, está lá a ética, está lá a moral, está a transparência, está tudo isso. Né? Mas é esse questionamento. Isso acontece também na escola. A cada momento, todo ano tem que fazer lá a elaboração do seu projeto político-pedagógico. E ele parte dos valores prezados. Ah, mas tem que discutir isso de novo? Tem. A cada ano. E fazer esse trabalho de hierarquia de valores. O que daremos prioridade no ano seguinte? Como que essa escola vai trabalhar? O que vai nortear as suas decisões? As suas discussões e decisões. Né? Então, essa hierarquia de valores se faz presente. Isso eu acredito que em qualquer instituição. Qualquer meio que você tenha a necessidade de ter valores pautando as decisões, essa discussão tem que ser feita. Bom, diretrizes atuais. Isso que é o que move muito são perguntas, né? Então, mais perguntas para a gente pensar. Quantas vezes você já ouviu falar na necessidade de valorizar a capacidade de analisar do aluno? Essa criticidade que o aluno tem em relação ao seu meio, ao contexto, à sua comunidade, que leitura faz da sua realidade. Prepará-los para questionar a realidade. Unir teoria e prática, de problematizar. Essas são questões bem atuais. E se você pega qualquer diretriz voltada para questões educacionais, diretrizes curriculares, traz essa necessidade de problematização, de trabalhar com contexto, interdisciplinaridade, flexibilidade, são termos que aparecem nesses textos. Quem começou a pensar nisso? Vamos lá, olha, Dewey, o professor já falou, Dewey é um grande inspirador para essa questão. Principalmente quando você une teoria e prática e o questionamento da realidade. O tempo todo ele faz essa fonte em todas as suas teorias, todos os seus estudos. Ele extrapola os muros da escola e abre para o externo, para o contexto externo, para a vida. E ele diz que a gente não vive, não estuda para depois viver. A gente não estuda e aprende para depois viver. A gente aprende enquanto vive. A vida
ensina. E precisa ter esse olhar para o dia a dia, para o cotidiano, para trazer essa realidade para dentro da escola e tomar aquilo como um objeto de estudo, de problematização, para a construção de conhecimentos. Ele falou isso em 1963. Veja que ele não, 1963 não, ele é de 1859 a 1952. Ele falou isso no início do século XX, finalzinho do século XIX. Então veja que é uma coisa antiga. Até no último encontro eu falei isso, vou repetir rapidamente, que é uma coisa que me incomoda até hoje, né? Quando eu li a última LDB, que foi uma nova LDB, que já não é tão nova, de 97, já estou precisando de outra, eu achei fantástico o texto que estava lá, né? E todo pautado nas teorias de Dewey. E quando eu descobri isso, veio um misto de decepção e amargura. Eu falei, puxa vida, 100 anos atrás uma pessoa já dizia isso, e agora aparece como uma grande novidade numa lei de diretrizes e bases, e ainda não conseguimos colocar em prática. Mas é isso, é o tipo de questionamento, é o tipo de proposta que vai permear todos os cenários, o tempo todo. É uma preocupação constante. Eu tenho certeza que esses questionamentos e essas preocupações, isso eu tenho clareza hoje, portanto já não me incomoda tanto, que esse tipo de preocupação vai estar presente daqui a 20 anos, mesmo que as tecnologias e os avanços, né, tenham aí galgado outros patamares e com certeza estarão em outros níveis, essa preocupação continua. Como relacionar teoria e prática? Tenho certeza que essa pergunta vai estar lá daqui 20, 30, 40, 50 anos. Que tipo de conhecimento a gente deve prezar? Quais os valores que a gente vai utilizar para criar esse lastro para discussões e tomadas de decisão? Quer dizer, então são questões permanentes. Devemos desistir de encontrar resposta? De jeito nenhum. A resposta para o dia de hoje, com aí uma previsão, um horizonte para hoje em dia, com essas tecnologias todas, talvez arriscando por uns 5 anos, né? Com um risco grande. Anísio Teixeira traz essas ideias aqui no Brasil e cria o que eles chamaram de escola novismo, né? Ou escola nova, que tem por pressuposto justamente esse estudo de Dewey, né? Então, o que ele traz? O movimento da escola nova, que tinha como princípio a ênfase no desenvolvimento do intelecto e na capacidade de julgamento, em preferência à memorização. Então, ele condena métodos pautados com memorização, porque ele quer justamente incentivar a criticidade do aluno, esse julgamento, essa análise que deve ser feita da realidade no ambiente micro, extrapolando aí para a comunidade, para o entorno, para as regiões. Então, no Brasil, Anísio Teixeira traz toda essa teoria por vários documentos, né? Traz de uma maneira legal nos registros. Aí, na primeira LDB, isso fica muito claro também. Bom, e aí fomos caminhando, e vejo que eu não vou levar, assim, de uma ordem cronológica, conforme eu falei, mesmo porque ficaria muito chato no meu entender. Mas aí, de um determinado momento, surge essa palavra nova, tanto no meio corporativo, como no contexto educacional, a tal de competência, né? É uma coisa relativamente nova. E ela ganhou significados, dependendo muito da linha de estudos e do ambiente em que ela está sendo estudada. Então, a noção de qualificação, a noção de competência é uma das exigências do pensamento neoliberal quanto à educação. Então, surge aí, de repente, esse termo competência e parece que daqui para frente tudo gira em torno do desenvolvimento, construção de competências. Judith Sucupira, uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, define 3 etapas para a aquisição de conhecimento. Né? Como é que se dá esse processo de aquisição de conhecimento? Então, a primeira etapa é justamente a aquisição, é o primeiro contato. Ela diz o seguinte, que esse primeiro contato é quando o professor entra para a sala de aula e aborda pela primeira vez uma temática, que para o aluno é novidade. Nesse primeiro momento, o aluno pode até
num esforço, decorar alguma coisa, memorizar alguma coisa, num esforço dele. Porque ele não entendeu direito, mas ele tem aquela ideia de que aquilo pode ser cobrado em algum momento e ele precisa ter uma resposta. Então ele memoriza, ou memoriza pelo uso contínuo que faz de determinado princípio, fórmula, acaba memorizando, sem que necessariamente tenha conquistado a etapa seguinte, que é de retenção. Porque a retenção só acontece quando aquilo que está sendo tratado estabelece um significado. Resolve de alguma maneira um problema que esse aluno já viveu ou vivencia naquele momento. Faz uma ponte, estabelece uma relação com dúvidas ou necessidades que ele já tem. Então aquilo começa a fazer sentido. Então aquilo é retido. Começa a fazer parte da sua base de conhecimento. Fazendo parte da sua base de conhecimento, ele tem condições de generalizar. Quer dizer, no trabalho de abstração, ele leva para outras áreas de conhecimento aquilo que ele aprendeu em determinado componente curricular, em determinado momento da aula. Generalização para os raciocínios futuros. Como é que a gente liga essa teoria da Judith Sucupira com a questão das competências que a gente tem hoje aí nos documentos legais? Bom, vamos pensar na formação profissional, seja ela no nível técnico ou numa graduação. Partindo dos 3 pontos que a professora Judith Sucupira tratou. No primeiro momento, aquisição, que pode passar por uma memorização. Por exemplo, uma fórmula matemática de decorar, acaba decorando, não que você tenha se empenhado em decorar. Por exemplo, Bhaskara, né? Todo mundo aqui decorou Bhaskara no momento da vida. Outros, por não usar mais, nem se lembram mais do que é isso. Quem é esse Bhaskara, né? É o menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A. Olha que beleza, né? Todo mundo teve que decorar isso. Decorou porque tinha que decorar. Será que em algum momento, numa avaliação, o professor colocou como uma questão, enuncie a fórmula de Bhaskara? Não, ele colocava lá uma equação de 2º grau, mas não dava a fórmula. Aí você tinha que saber a fórmula para aplicar. Então, teoricamente, você tinha que decorar, memorizar, né? Foi um tormento isso. E assim por diante, outras tantas, né? Pelo uso contínuo, acaba decorando. E hoje a gente decora muita coisa, né? Memoriza muita coisa. Senha de banco, senha da internet, senha do celular, senha para todo lado, né? Tem que memorizar. Receita, orações, letra de música, você acaba memorizando pelo uso contínuo disso, né? Então, a memorização faz parte do processo, mas é inicial. Para chegar no desenvolvimento de competências, tem uma distância muito grande. Não pode parar na memorização, você tem que ir além. Permitir a retenção desse conhecimento e garantir ao aluno a condição de levar para outras áreas, em outros contextos. Abstração, ampliar essa possibilidade de aplicação. Então, aqui, da aquisição para a retenção, uma etapa a gente pode incluir, que é a percepção de significado. Então, cabe à escola criar oportunidades para que o significado seja percebido. Criar situações para isso. Muito bem. Retido esse conhecimento, começa a fazer parte do cabedal intelectual desse aluno. Aquilo lhe pertence. É um conhecimento adquirido, que tem significado, tem sentido para ele. Então, ele pode mobilizar esse conhecimento diante de uma situação, que pode ser um problema, pode ser uma oportunidade. Ele vai ter que mobilizar esse conhecimento. Pode perceber, de repente, passando pela generalização, que esse conhecimento não é suficiente. Ele vai precisar de mais conhecimento. E aqui eu já adianto uma das competências valorizadas hoje em dia, que é o aprender a aprender. Então, mobilizou o conhecimento, percebeu que aquilo que ele tem não é suficiente, mas ele sabe buscar novos conhecimentos.
ele vai atrás disso, com pesquisas e em outras áreas. Vai articular isso e vai ter condições, então, de dar uma solução para aquela situação, para aquele problema, ou uma possibilidade de aproveitar uma oportunidade. E aí você pode dizer, então, que a competência foi desenvolvida. Traduzindo isso numa teoria que a gente tem, uma definição de competências, que pode ser do Rui Berger, por exemplo. Ele diz o seguinte, que a competência é a capacidade de mobilizar recursos, habilidades, valores, para dar uma resposta a uma situação, problema, e essa resposta tem que estar pautada em viabilidade técnica, econômica e social. Para fazer isso, é o caminho inverso. Eu tenho um problema, vou articular, pesquisar, mobilizar os conhecimentos, pesquisar, aprender outras coisas, para poder dar essa resposta, para resolver esse problema. Quer dizer, é o caminho inverso que a gente faz aqui. Bom, Perrineau é um autor contemporâneo nosso, francês, que se dedicou muito a essa questão de definição de competências, né? E ele traz algumas contribuições importantes. A competência pressupõe a existência de recursos mobilizáveis. Bom, é a capacidade de mobilizar recursos, habilidades, valores, quer dizer, tudo isso a gente pode englobar como um recurso, um conjunto de recursos que a gente mobiliza para dar uma resposta. Então, ela pressupõe a existência de recursos. Se eu não tivesse esse recurso, a competência não existe. Acrescenta-se aos recursos da competência, ao assumir sua postura em sinergia com vista a uma ação eficaz em determinada situação complexa. Então, ela vai interagir com outros recursos para conseguir efetivamente dar uma resposta, uma solução. Embora não se confunda com recurso mobilizável, uma competência pode funcionar como tal. Olha que interessante, de repente a competência vira recurso. Se você está pensando na construção de competências mais amplas. Então, eu já tenho um conjunto de competências desenvolvidas, mas diante da necessidade da construção de uma competência mais complexa, essa competência que eu tenho já parte para o meu conjunto de recursos. Nenhum recurso pertence com exclusividade a uma competência, na medida em que pode ser mobilizado por outros. Então, as habilidades que eu tenho, eu posso utilizá-las para a construção de diferentes competências. Então, por exemplo, eu tenho uma habilidade de fazer cálculos, elaborar projetos, de desenhar, são habilidades, e que eu mobilizo para desenvolver competências, várias competências. Dessa forma, a maioria dos conceitos é utilizável em muitos contextos. Ocorre o mesmo com parte dos nossos conhecimentos, que também se transformam em recursos, nossos esquemas de percepção, de avaliação, de raciocínio, tudo isso compõe esse conjunto de recursos que a gente mobiliza diante de uma necessidade e constrói novas competências. Essa é a teoria de Perrineau. Aqui, mais próximo da gente, né? 2005. É um relatório da Unesco, que fala justamente das competências e do tipo de educação para o século XXI. Tá? Então, aqui eu trouxe o livro do Perrineau, se vocês quiserem dar uma olhada, do Danilo Gandini, tá? As competências para ensinar no século XXI, do Perrineau, e essa do Jacques Delors, que é o relator desse documento da Unesco. O Delors é francês, a Unesco tem sede lá em Paris, né? Então, muito coerente, né, que tenha sido ele o relator desse documento, né? E esse documento traz umas coisas importantes, eu não vou ficar lendo tudo aqui, esses slides eu acho que ficam disponíveis para vocês, mas lembrar que esse documento, ele destaca as mazelas do desemprego e da exclusão social. Então, é um relatório duro de se ler, né? Porque ele traz problemas, e ele não concentra o problema em países ricos ou países pobres, é no mundo todo, que ele salienta essas necessidades e fala dessas mudanças todas por conta de uma globalização, de mudanças econômicas, de questões demográficas,
fábricas e assim por diante. Então ele vai levantando uma série de problemas e por conta disso ele identifica também uma série de desafios, de demandas que precisam de respostas. Traz umas recomendações de conciliação, consenso, cooperação, solidariedade para enfrentar essas tensões. As demandas de conhecimento científico e tecnológico, principalmente das tecnologias de informação. Então veja que aqui ele já caminha para essa coisa de TIC e como é que isso transita e deve transitar dentro da educação. Atribui a educação como sendo o elemento fundamental para dar todas essas respostas a esses desafios e demandas. É uma responsabilidade muito grande que ele coloca na questão da educação. Sugere a educação continuada e já sinaliza a certificação de conhecimentos adquiridos, que isso é uma coisa importante que a gente tem visto hoje em dia, não é? E essa situação, na verdade, não é nova, ela se remete às teorias de Dewey, e dizer que a gente aprende enquanto vive. Bom, se existe aprendizado na vivência, por que não certificar esse aprendizado? Será que não são competências adquiridas que poderiam ser certificadas, sem necessariamente esse indivíduo ter passado pelos bancos escolares? Isso é uma coisa difícil. A gente já tem aí algumas iniciativas do governo, tem um programa Certifique, né, que é justamente isso, certificar competências adquiridas no ambiente laboral, sem que necessariamente o indivíduo tenha estudado aquilo. E esse certificado tem a mesma validade, porque é o certificado adquirido no ambiente formal também. Né? É uma coisa difícil isso. Uma coisa que me chama a atenção é que você está chamando de pensamento neoliberal. Isso não é o pensamento comunista, ele está questionando globalização, pobreza, levantando ensino profissional, inclusão. É ensino neoliberal isso. Na verdade, são questões neoliberais porque elas vêm justamente fortalecendo a ideia de tirar o Estado e atribuir à comunidade as suas responsabilidades, que elas assumam isso e dê respostas a essas demandas. É nesse sentido. Esse documento da Unesco, ele sintetiza isso na medida que, aqui no próximo slide eu vou fazer, não, aqui já no último, já fala, aqui na última linha, no último parágrafo, a valorização das novas competências neoliberais, que é o aprender, quer dizer, transfere para o sujeito a responsabilidade. Então, há uma série de questionamentos a respeito disso, quer dizer, você tirou a responsabilidade do Estado e transfere ao sujeito a responsabilidade por dar conta dessas demandas. E demandas que estão em todos os contextos. São demandas sociais. A minha maneira de ver essa situação é que realmente a escola não pode se fechar, ela tem que estar atenta às demandas sociais, demandas econômicas, e trazer isso para ser discutido dentro da sala de aula. Eu acho que isso é a parte bacana que tem aí nessa proposta. Agora, não pode só assumir para si essa responsabilidade de resolver essas questões. A social, a psicológica, a terapêutica. Isso, porque aqui, olha o que diz no documento, eu trouxe que está no documento, produzido pela Unesco, né, de 2005, bastante recente. A educação é um instrumento fundamental para desenvolver nos indivíduos a capacidade de responder a esse desafio. Que desafio? Aqueles que estão colocados lá em cima, que são originários daquelas mazelas de desemprego e exclusão social. Isso é muito pesado. Eu acho que a educação contribui, mas não pode assumir sozinho se não tiver os meios e as condições para isso. Então, é essa discussão que a gente deve ter dentro da escola. Quer dizer, que leitura se faz de um documento como esse, que traz pressupostos que devem ser adotados para todo o desenho curricular. Não, uma panaceia universal e há outras vias para enfrentar esses claro. problemas. Então, é uma instituição que se fortalece na medida que tem essa responsabilidade e que ganha forças para reivindicar as condições para que efetivamente isso aconteça. Bom, aqui, justamente isso. Então, dando um destaque para a questão do aprender, nesse documento, né, da Unesco, traz isso como chave central para o desenvolvimento humano no atual momento histórico, por conta da obsolescência muito rápida de processos e produtos, ciclos de vida muito dinâmicos,
essa necessidade está sempre antenada aí. Não existe mais, agora me formei e vou trabalhar. Isso não existe mais. Você precisa o tempo todo estar atrás do conhecimento e dos avanços e acompanhar. É ao longo de toda a vida. É um processo que não se restringe ao período de escolarização. Eu me formei, agora vou trabalhar, e agora, para continuar aprendendo, eu preciso voltar para a escola? Não, você não precisa voltar para a escola, para o meio formal. Você tem que ter a competência de aprender para buscar as fontes e buscar esse conhecimento e aprender essas novas tecnologias e processos, buscar os caminhos para isso. Não precisa voltar para o meio formal. Até abrindo um parênteses aqui, eu visitei uma escola recentemente em Sorocaba, que oferecia o curso técnico de nutrição, e a diretora me chamou para fazer a aula inaugural. Eu sou da área de nutrição, só simpatizante, né? Então, fui lá. E era uma turma que estava iniciando numa proposta curricular que tinha acabado de ser reformulada, então estava muito diferente. E a diretora chamou todos os alunos da escola para participar dessa aula. Lá no meio da aula, um aluno que já estava no terceiro módulo da proposta curricular antiga levantou a mão e falou: olha, essa proposta que está sendo apresentada é maravilhosa, é muito nova, muito diferente da que eu estou terminando agora. Estou pensando em prestar o vestibulinho novamente e entrar novamente nessa escola para aprender isso que não estava previsto para mim. Porque foi esse o sentimento que passou por ali naquele momento. Ele teve coragem de levantar a mão e externar seu sentimento. Mas que resposta se dá para um aluno desse? Faça o vestibulinho, comece o curso novamente? Não. Faz o curso do Senai. Faça o curso do Senai, vai Não, você tem condições, depois de formado, de buscar esses avanços, essas novidades e incorporar na sua base de conhecimentos. Porque a competência aprender foi trabalhada na escola e faz parte da sua proposta curricular. Porque senão não vai sair mais da escola, vai ser aquele aluno permanente da escola, né? Porque termina ano, começa ano, tem uma mudança na grade e ele não vai sair mais da instituição. Você ficar com esse pensamento de que tem uma novidade, vou fazer de novo o curso, vou fazer de novo o curso, você forma aluno. Então é um processo que não se restringe ao período de escolarização, quer dizer, é na vida, é o tempo todo, buscando os caminhos para adquirir novos conhecimentos. Bom, é importante entender para quem se destina essa educação. A gente está falando de educação profissional, mas o que nunca entender o público, né? Vocês que são especialistas em administração sabem que antigamente se perguntava o que oferecia o mercado, e depois a pergunta mudou, é a quem? Né? Quem é que vai consumir isso? Né? Entender o perfil desse consumidor potencial para adequar melhor a sua oferta. Na educação não é diferente. É importante entender a quem se destina. Então, no primeiro momento, a gente pode pensar nessa juventude, né? Nesses meninos que procuram aí a formação na idade certa. Mas na educação profissional, a gente também tem outro público. É um público mais adulto, que de repente volta para a escola depois de um período que passou fora. Só que é um período que não passou em como? Viveu, aprendeu e precisa ter essa aprendizagem valorizada para dar continuidade a essa aprendizagem. Então a escola tem que estar atenta também para esse público que volta aos bancos escolares e sem o traquejo mais, sem o hábito de estudar. Então precisa ter um cuidado com essa questão. E quando a gente está falando de educação profissional, a gente tem um outro público que a gente tem que dar atenção, que é o mercado. Para quem você está formando esses alunos? Quais as necessidades do mercado? E aí vem um alinhamento com essas propostas de cunho neoliberal. É entender as demandas do setor, entender as demandas sociais, as demandas da economia, os avanços tecnológicos, o problema de exclusão social, as mazelas do desemprego, quer dizer, tudo isso passa nesse entendimento. Então, entender a indústria, entender os ambientes corporativos, as suas necessidades, como é que está a organização, quais as exigências desse novo perfil profissional
e conciliar o público que você recebe com as expectativas e seu perfil socioeconômico com as demandas do setor produtivo e transformar esse conjunto de informações e dados num desenho curricular que atenda às expectativas daqueles que buscam a formação e que atenda às expectativas daqueles que efetivamente vão gerar as oportunidades de trabalho. Então, é um grande desafio, que é a responsabilidade, sim, da escola entender esse contexto desses dois olhares para traduzir isso numa proposta curricular. E aí vem mais um teórico, Azubel. Azubel é um americano, você vê, olha, em 1918, e faleceu em 2008, né? E ele é o pai daquilo que a gente chama de aprendizagem significativa. Então a gente ouve falar muito, e quem é o autor dessa teoria de aprendizagem significativa? Então é Ausubel. Meu comentário com relação a esse autor, ele também um dos grandes que contribuíram aí, autores que contribuíram com os mapas conceituais, não é? Mapas conceituais, exatamente. E ele então, colocou o desenvolvimento como meta para a educação. Meta para a educação, perfeito. Ele fala que, começa o seu discurso, as suas teorias, falando da importância do diagnóstico. Conhecer seu público, que conhecimento esse público já traz. E a partir dessa base de conhecimento já adquirida, desenvolver a sua proposta de ensino. Isso valoriza o conhecimento e estabelece uma ponte que vai garantir uma aprendizagem mais tranquila e vai desencadear mesmo novos processos de aprendizagem. Quer dizer, então ele fala, que não é Paulo Freire nesse sentido, porque outro dia teve aqui uma crítica muito forte ao Paulo Freire, e ele é americano, né? É americano, Então veja que na verdade, foi bom você ter lembrado do Paulo Freire, porque também defende essa questão de valorizar o conhecimento já adquirido e trabalhar de forma contextualizada, justamente porque a pessoa se sinta, é o sentimento de pertencimento, e esse termo é usado pelo Paulo Freire. A hora que você se sente integrante de uma equipe, de um meio, de uma comunidade, você tem facilidade para transitar por ela e liberdade para expor suas dúvidas. Se você não se sente integrante dessa comunidade, você se inibe e o seu processo de aprendizagem vai ser muito mais lento, às vezes não acontece. Existem críticas dessa escola, mesmo na época do Dewey, que tinha aquela escola, tinha uma escola nova, tal, ele meio que se colocava de lado, falou, não estou nisso de respeitar a individualidade de cada pessoa e criar uma metodologia específica que cada um tem o seu tempo. Ele falou, não, ele mesmo se posiciona num outro aspecto, não, a gente tem que entender esse contexto, mas é assim, eu crio a sociedade para a vida. Para a vida? E não assim... Eu lembro que na época eu li alguma coisa que tinha uma linha que levava isso talvez para um extremo, né? De respeitar a individualidade. Cada pessoa aprende de uma forma individual. E ele mesmo... Mas aí você perde a interação, né? Essa questão da interação que também é bem valorizada, e a gente vai ver isso, que tem alguns teóricos que pautam toda a sua teoria na base da interação, da troca de experiências. Fundamental. Fundamental. Que é o que a gente está fazendo aqui. Isso enriquece a discussão. E hoje, o próprio uso da internet, tem uma dúvida qualquer, a pessoa tem uma dúvida, coloca no blog, eu estou com esse problema, aparece logo um especialista, não te cobra nada, não exige nada, dá uma luz, dá um caminho e você vai em frente. É verdade. Então, aqui, ó, aprendizagem significativa, né, e ele fala isso em 1963, não sei que não tinha assim. Aprender significativamente é um processo de ampliação e reconfiguração de ideias pré-existentes. É a base que o sujeito já traz para dentro da escola, que deve ser reconhecida, diagnosticada, valorizada, e a partir daí continuar o processo de aprendizagem. Para isso, precisa conhecer o perfil dos alunos que entram. Então, o levantamento do perfil socioeconômico é fundamental. Saber com quem você está trabalhando, né? Faixa etária, gênero, escolaridade, renda familiar, e principalmente quando a gente está falando de educação profissional, se ele já tem alguma experiência profissional, já trabalhou de alguma maneira, formal ou informalmente com aquilo, que experiência adquiriu, que conhecimento tem.
e saber como é que você vai fundamentar com as teorias aquela prática que ele já desenvolve. E conciliar isso e tornar a aprendizagem significativa para esse aluno, não distanciada, né? Às vezes a pessoa trabalha, por exemplo, numa oficina mecânica e vem fazer um curso de engenharia mecânica e não consegue alinhar, articular aquilo que está sendo falado com aquilo que acontece dentro da oficina, como se fossem dois mundos completamente apartados. Aquilo não cria significado, não estabelece pontos de conhecimento, não fortalece o processo de aprendizagem, né? Então, minimamente, criar essas pontes e, a partir daquele conhecimento adquirido, mesmo que seja bastante incipiente, construir todo o processo de aprendizagem. Aí eu queria ouvir o seu ponto de vista a respeito. Quando se trata de avaliação diagnóstica, é muito comum incluir a palavra cognição ou aspectos cognitivos. Só que aí, na hora de avaliar, não tem nada de cognitivo, né? Aqui, na verdade, é uma pesquisa socioeconômica, um rastreamento então, eu queria básico. como é que você pensa nisso? Eu acho, Elizabeth, Isso. aqui seria assim a preliminar, que poderia ser um questionário no Google Docs para fazer um diagnóstico básico de um perfil socioeconômico. As questões cognitivas se fazem em sala de aula. E aí o professor tem que estar atento já nos primeiros momentos do curso, transformar esses momentos iniciais em momentos de diagnóstico. Conhecer o público que ele está trabalhando. E para isso ele cria oportunidades para ver como as pessoas vão reagindo. É como se fosse um trabalho de dar condições com oficinas dinâmicas e atividades e extrair desses alunos essa base de conhecimento que eles já têm. E procurar alinhar com a sua prática docente, na sua proposta de currículo, para seguir dali para frente. Essa é uma coisa muito difícil, porque hoje em dia o professor dá aula em 2, 3 turmas e, de repente, fazendo esse diagnóstico, ele vai ver que as turmas têm estágio diferente. E a sua aula vai ter que ter uma dinâmica diferente, né? Ele não pode dar a mesma aula para uma turma que ele diagnosticou um determinado estágio cognitivo de uma outra que está muito avançada, ou está muito aquém daquela que ele identificou. Então, para o professor é uma dificuldade, mas a recomendação que se dá é que os primeiros momentos de aula sejam um momento diagnóstico, ao ponto de, no final do primeiro mês, ele ter a oportunidade de pegar seu plano de trabalho docente que ele já entregou na escola e rever. Se eu posso acelerar determinado conteúdo, porque aquela turma já domina, não faz sentido eu ficar aquilo, eu tenho condições de aprofundar, ou será que eu preciso dar um tempo maior para amadurecer determinado aspecto, para dali para frente continuar o meu processo? Eu acho que isso é crucial. Entrar na sala de aula, principalmente nas turmas iniciantes, com o plano de trabalho docente pronto, sem ter feito esse trabalho diagnóstico ou cognitivo, faltar às vezes, e nem sempre, num perfil socioeconômico, é um risco, que pode criar um desânimo para aquele que já tem aquele conhecimento e percebe que aquilo efetivamente não está contribuindo muito na sua formação. E os momentos iniciais de um curso a gente sabe que são importantes e determinantes para a continuidade do estudo. Ou para aqueles que não têm o conhecimento, achar que é muito difícil e não vão ter condições de acompanhar, principalmente aqueles que já vêm naquela faixa etária mais elevada, que tem uma urgência na percepção de significados da aprendizagem, diferente do jovem que joga para o futuro e fala, isso pode me servir um dia. No ano, você tem uma proposta curricular a ser cumprida. A metodologia que nos dá flexibilidade. O currículo é aquele. Então, dependendo da turma, você pode adiantar alguns assuntos para ter oportunidade de aprofundar aquilo que a turma não vai ter o conhecimento total. Mas ainda no assim, final, ainda assim você tem que administrar. Mas a sala de aula é isso, é essa coisa dinâmica. Se você entra com a aula prontinha, quadradinha, para dar, e sem ter esse cuidado de diagnosticar a turma e definir a sua base cognitiva e o seu perfil socioeconômico, o erro onde a chance de errar é muito grande. Né? A chance de evasão é muito grande. Eu estou preocupada aqui com o horário, porque eu quero chegar num determinado ponto que eu acho que tem a ver com essa discussão que a gente está fazendo agora, que são as teorias do Zarifian, que faz essa relação escola-trabalho. Eu acho que para esse nosso estudo aqui, eu deixei para o final, para finalizar, né, com a ideia de finalizar de uma maneira mais
interessante, mais interessante, mas eu estou vendo que a gente está adiantando alguns assuntos por conta mesmo do perfil aqui da turma que tem essa A gente preocupação. até é bem tranquilo, porque a Beth tinha aula, pediu também, né? Então, como vai filmar, então eles vão pegar também, e a gente tem uma certa tranquilidade. Porque não deu tempo, a gente precisa, a gente pode continuar a semana que vem e tudo mais. Porque uma coisa que me chama a atenção, que eu também não tenho a resposta, é quando a gente começa a falar de diversidade. É uma coisa que me interessa muito. Tá? Quando você coloca num grupo diversidade de repertório, de estilo de vida, eu acho que isso é muito rico. Né? Agora, no meu tempo, quando eu fazia ginásio, a gente tinha a classe A, que eram os bons alunos, o B e o C, que era a turma do Orefs. Não, senhor, eu sempre estudei em sala A. Então você classificava. Né? Então os melhores alunos iam para uma sala, e os tranqueiros iam para outra. Então isso é discriminar. Né? Isso é discriminar, a gente tem que tirar tem que meu as pessoas, tem que colocar as pessoas juntas. Então esse discurso, eu acho que ele tem dois lados. Então, enquanto que a diversidade de repertórios ela é importante para você criar discussão, quando você pega a diversidade, né, você fala assim, eu tenho que ver o nível cognitivo dessas pessoas. E a hora que eu chego numa classe que a variabilidade é muito grande, e eu tenho que ir pela média, já aconteceu muito comigo. Bom aluno fala assim, essa porcaria não vai, o mau aluno nunca entende nada. Né, é muito difícil para ele. Então, o fato da gente não poder classificar também, você acaba talvez não aproveitando melhor da dinâmica das classes também. É o que a gente chama, eu não sei o autor disso, eu já procurei, é a teoria do comboio. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. O trem é uma composição de vagões. O que determina a velocidade do trem é o vagão de menor velocidade. E isso dentro da sala de aula é muito ruim, a teoria do comboio na sala de aula. Quer dizer, determinar a dinâmica da aula por conta do aluno com maior dificuldade é prejudicar todos os demais. E o próprio aluno com dificuldade. E ele percebe isso. Né? Então, é uma tendência do professor usar essa teoria do comboio. Né? Que não vai pela média. Ele vai pelo aluno de maior dificuldade. Né? E isso prejudica todo o processo. Mas ele fez um diagnóstico e tomou uma decisão. Né? Ele só toma essa decisão porque fez um diagnóstico. Eu não perceberia que esse aluno tem a maior dificuldade. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar. A teoria do comboio é uma coisa muito complicada. Talvez, né, o trabalho por projeto, mesclando nas equipes pessoas com diferentes níveis cognitivos, mas com habilidades diversas, porque às vezes ele tem uma dificuldade em determinado tema, em determinado aspecto, mas ele se sobrepõe aos demais em outros aspectos, por conta da sua experiência e tudo mais. Então, uma composição de equipes multidisciplinares, eu acho que é uma prerrogativa do professor. E aí, no desenvolvimento de projetos, se torna interessante. Né? Então, é uma escolha da metodologia onde o professor tem flexibilidade, porque o currículo que tem que ser cumprido é aquele. E isso quem determina é o dono da escola. Né? Bom, então aí tem uma tirinha do Ziraldo, né, sobre a aprendizagem significativa, que eu acho bem bacaninha, faz a gente pensar. Bom, com certeza. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Vai para a escola, aprendeu, tá, mas o que você aprendeu? Só o tempo de girar, quer dizer, joga lá para frente. Essa é uma atitude muito de adolescente, né, que ainda não teve uma vivência profissional. Então ele fala, se o professor falou, deve ser importante, um dia isso vai servir, exatamente o que é, não sei. Diferente do adulto, o adulto tem essa urgência de perceber significado na hora. Se o professor está falando e aquilo de alguma maneira não estabeleceu um link com uma necessidade sua, com um problema já vivido, ele descarta. Isso não me serve. O adolescente não, ele joga para frente. Né? Então entender essa diferença de perfil faz com que o professor estabeleça melhor a metodologia para trabalhar. Bom, então vamos aqui, o Piaget, né? Bastante conhecido por todos nós, veja que é de 1896 a 1980. Né? Francês, ele trata sobre a capacidade cognitiva do ser humano. Propõe que o conhecimento não nasce no sujeito nem no objeto, mas na interação entre sujeito e objeto. Né? Caberá ao professor, né, pautado nessa teoria de Piaget, criar situações que permitam a interação do aluno com o objeto de conhecimento, quer dizer, colocar em contato e permitir essa experimentação o tempo todo.
desafiando o aluno, provocando constante desequilíbrio das suas bases de conhecimento, quer dizer, desafiando o aluno naquilo que ele já sabe, aquilo que está sendo colocado, oportunizar a aprendizagem por descoberta. E aí as metodologias ganham importância, ganham destaque. Pesquisa, estudo do meio, experiência, imersão em contextos reais. Hoje em dia a gente tem um design thinking que vai justamente nessa linha. Como que você descobre, por exemplo, uma grande oportunidade de negócio? Numa imersão. Não é dentro de uma sala de aula, 4 paredes, ou pesquisando na internet que você vai descobrir. Vai lá na comunidade, vai ver o que está acontecendo, vai conversar com as pessoas, estabelece uma dinâmica, coloca uma situação crítica para ver como as pessoas se comportam, extrai daí as informações, né? É dessa maneira que a gente trabalha, que a gente Piaget, né? A gente design thinking é uma coisa, uma metodologia extremamente nova, mas se você pegar a base dessa proposta de identificação de oportunidades, ela vai justamente estar nas teorias de Piaget. Nessa mesma época, bom, aqui na teoria de Piaget, né, a importância, né, de você conciliar ciência, trabalho e cultura, desenvolvimento de capacidades laborais, cognitivas, atitudinais, e não trabalhar isso de forma compartimentada. A interdisciplinaridade, na hora que você desenvolve um projeto, ela naturalmente acontece. Diferente de uma aula expositiva, de qualquer trabalho individual. No tratamento dado aos projetos, às pesquisas, às imersões, estudos de meio, naturalmente as caixinhas das disciplinas acabam conversando, porque há uma sinergia, não há um limite muito claro. Ele é bastante tênue e você transita por diferentes áreas de conhecimento. Vygotsky, contemporâneo de Piaget, só que um estava na França, outro estava na Rússia. E é muito interessante essa história, porque dizem que eles nunca conversaram. E as teorias caminham alinhadas. Poucas diferenças, elas caminham alinhadas. Vygotsky e Piaget. Vygotsky fica famoso, né? Ele tem uma série de pressupostos interessantes para a educação, mas ele ganha destaque com a sua teoria socio-interacionista. O indivíduo se desenvolve mediante relações de troca entre parceiros sociais. Veja que isso não está descolado da teoria de Piaget, que fala que o conhecimento se dá pela interação sujeito-objeto. Aqui fala das relações entre parceiros sociais. E ele desenvolve o que ele chama de zona de desenvolvimento proximal. Isso é bem bacana. Então, assim, de uma maneira bem rápida, né, o que é essa zona de desenvolvimento proximal? É uma diferença que existe entre outras duas zonas, que é a zona do desenvolvimento real, que é o nível de conhecimento que o aluno tem, e a zona de desenvolvimento potencial, onde ele pode chegar. O desenvolvimento proximal é esse intervalo entre o potencial e o real que é mediatizado. E isso que é bacana. O aluno só consegue sair, o aluno não, o indivíduo, ele fala um indivíduo, sujeito, só consegue sair dessa zona de desenvolvimento real se ele tiver auxílio. E aí ele consegue vencer esse gap e chega na zona de desenvolvimento potencial. Que tipo de ajuda entra nesse intervalo? Ajuda de um colega que tem um conhecimento maior, ajuda de um mentor, de um mediador, de um tutor, de um professor ou de uma tecnologia. Veja que a tecnologia surge agora. Ele não fala em tecnologia. Mas a hora que você fala de auxílio para conseguir a aprendizagem, o pessoal da TIC já achou fundamento nas suas propostas, nas teorias de Vygotsky. Que é o coach, é sem dúvida, que é o mentor, aquele que vai fazer o aluno desenvolver suas competências, suas habilidades, fazer pensar, indicar os caminhos, as fontes de consulta, discutir, problematizar aquela questão. E aí, fazer com que consiga chegar numa nova etapa de aprendizagem. Bom, então o mediador TIC entra aqui nessa saída da zona de desenvolvimento real para potencial. Pode chamar de professor também, né? Também pode chamar de professor, né? Professor mesmo, o professor está lá. Bom, aqui na aula passada, a professora Dilson falou do
Pestalozzi, né? Eu fiquei com isso na cabeça, falou rapidamente, né? E aí uma teoria que sempre me chamou a atenção é que ele faz a diferença do professor e do educador. Porque há diferença, né? E aí ele compara o semeador com o jardineiro, né? Sem nenhuma alusão religiosa, ele fala que o semeador sai com as suas sementes e joga, e a semente que cair no terreno seco não vai penetrar, não vai germinar e não vai florescer. Aquela que cai na beira do caminho, os passarinhos vêm, comem e acabou. E aquela que cai no terreno fértil vai penetrar, vai germinar e vai florescer. Mas ele não está preocupado com isso, ele joga sementes e pronto. O jardineiro não. O jardineiro, antes de colocar a semente, ele vai ver como é que está o solo. Vai corrigir o pH, vai ver se humus, vai ver a umidade do solo, se tiver sombra, se tiver sol, vai fazer uma sombra, vai pôr uma estufa, se tem passarinho, põe um espantalho. E aí ele põe a semente, mas não vira as costas, ele continua acompanhando o processo. Germinou, o caule está fraquinho, põe uma haste, e vai acompanhando, põe um adubo, vai regando e vai acompanhando todo o processo de crescimento dessa planta. Então essa é a diferença do professor e do educador, né? O educador tem essa preocupação de se fazer entender e de saber exatamente qual é a aprendizagem que está sendo conquistada, qual a dificuldade dos alunos e buscar de alguma maneira sanar essas dificuldades com uma série de recursos que ele dispõe. Então é esse o cuidado que tem que ter a diferença entre o semeador e o jardineiro. Essa teoria de Pestalozzi, como tantas outras, né? A vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação. É atividade. 1746 a 1827. Impressionante, né, gente? É incrível isso. Muita gente boa, bastante tempo discutindo essa questão. Eu cheguei na Educação e Trabalho, né, que seria o último autor que eu trago para essa rápida reflexão, que é esse livro aqui, Objetivo e Competência, que é o Filipe Jorge Zarifian, e ele faz um estudo muito interessante comparando a escola com a empresa o tempo todo, né, como é que se dá a questão da educação, tanto em uma como em outra, né, para vocês darem uma olhada. Então, reparem nos meus livros, porque eles são meio rabiscados, tem muitas anotações, né, é um livro de estudos mesmo. Eu vou te dar um tablet para você rabiscar. Mas não funciona. Eu carrego, vou riscando. Não adianta. Construção de ligações. Então, a situação escolar e a situação de trabalho, ele identifica que tanto na situação escolar como na situação de trabalho, você tem orientação, execução e controle. Então, eu tenho com clareza essas três etapas, tanto na escola quanto na empresa. Como é que funciona? Questão de orientação na escola e na empresa. Tanto em uma como em outra. Definição do objeto que deve ser atingido. Isso acontece na empresa, isso acontece na escola. Identificação da situação na qual nos encontramos. O estágio qual? Isso acontece na empresa. Um produto antes de ser manufaturado é um estágio inicial. Onde você quer chegar com essa matéria-prima? Naquele outro estágio. Então você tem clareza a respeito disso. E a definição das operações para transformar essa situação. Então eu sei onde eu quero chegar e eu sei onde eu estou. E o que eu devo fazer para atingir esse objetivo. O papel dos indicadores. Os indicadores, quer dizer, dentro da escola existe isso e dentro da empresa também existe. A execução. Ações de transformações efetivas da situação, em função da orientação dada à ação. Isso acontece na empresa e acontece na escola. Eu gero uma transformação, mesmo que seja uma transformação cognitiva. Mas a escola, em aulas práticas, eu gero transformações que vão ser tangíveis, em produtos, em manufatura, em experimentos, né? E transformo no patamar de conhecimento. Então, transformações cognitivas. Então, a execução acontece tanto na empresa como na escola. E o controle? Verificação da conformidade da execução em relação ao objeto fixado. Tanto no que se refere ao seu desenrolar, que seria o processo, eu vou controlando o processo, quanto no que se refere ao seu produto final. Então, eu controlo
o processo na empresa, que seria controle de qualidade, o processo verificando se não há nenhum desvio ali, um não atendimento a um padrão estabelecido, e o produto final também passa por um processo de controle de verificação. Na escola, a mesma coisa, o processo de ensino-aprendizagem tem avaliações permanentes, ou pelo menos deveria ter. E o final, que é decisiva, né? Ou vai ou fica, né? Mas tanto no processo como no produto final é avaliado e existe a necessidade desse controle. São controles com registros pré-estabelecidos. Processo e produto. Muito bem. Situação escolar. Eu tenho uma atividade prática que gera uma transformação e essa transformação pode dar origem a um novo conhecimento. Logo, a atividade em situação escolar é prática, no sentido pleno do termo, porque gera uma transformação. A prática, pegar a definição de prática, a origem da palavra, se remete à questão de transformação. Então, na escola, você tem a prática, porque por conta de um processo que foi desenvolvido, você gera uma transformação. Além do que, você tem as práticas mesmo, no sentido mais simples da palavra, que são os experimentos, os laboratórios, as oficinas e demais trabalhos que são desenvolvidos. Na situação de trabalho, o caráter prático é pouco contestado, porque é mais evidente a prática dentro da empresa. Mobiliza uma orientação intelectual, porque às vezes tem um manual de procedimentos, né? Tem lá todo um roteiro de atividades que deve ser estabelecido, e essa prática, então, é desenvolvida mediante aquela orientação anterior. Essa prática gera uma transformação, logo a atividade da situação de trabalho também é teórica, porque pressupõe uma orientação intelectual. Então, veja que o trabalho prático na escola gera uma transformação e o trabalho prático na empresa também gera uma transformação e pressupõe, assim como na escola, uma orientação teórica. Então, teoria e prática. A separação entre teoria e prática não é, com certeza, isso eu acho muito legal, uma separação entre situação escolar e situação de trabalho, que é um paradigma que ainda permeia por aí, né? Que fala assim, teoria na escola, prática na empresa. Aí você aprende na escola e vai praticar no estágio. Né? A gente tem esse discurso ainda. A gente escuta muito isso. E, na verdade, na teoria de Sarifian, não. Teoria e prática na escola, teoria e prática na empresa. Porque tanto na escola quanto na empresa, você tem orientação, execução e controle. Orientação, execução e controle. Então, a situação é uma separação entre situação escolar e situação de trabalho. Mas, antes disso, era uma distinção interna a cada uma dessas situações. Ou seja, a distinção se dá dentro da empresa. Eu tenho teoria e prática. Dentro da escola, eu tenho teoria e prática. É o conhecimento mesmo, consolidação do conhecimento. Exatamente. Então, situação escolar, situação de trabalho. Dificuldades dessa mediação teoria e prática na situação de trabalho. A dificuldade está porque nem tudo está codificado, nem tudo está escrito. Principalmente nessas empresas menores, mais antigas, não tem manual de procedimentos, está na cabeça das pessoas, né? Toda a praticabilidade, ela não é codificada e, portanto, tem dificuldade de ser levada adiante por falta dessa codificação, desse registro. Então, essa é uma dificuldade que a gente verifica na empresa. Os saberes que orientam as atividades profissionais efetivas e que sustentam as competências nem sempre são explicitados e objetivados sob a forma de um saber transmissível. Mas o bacana é isso, a gente encontrar dificuldade nas empresas hoje, né? Porque a teoria, a prática está lá e está surtindo efeito, está surtindo bons resultados para a empresa, mas não está necessariamente explicitada, codificada. E aí a dificuldade de ser transmitida para outras equipes, não que vai trocar todas as equipes. Aí a gente percebe isso com clareza quando muda o padeiro. A padaria lá perto de casa, o pão muda. Eu falo, como que o pão muda? Farinha mesmo.
O forno é o mesmo, a receita é aquela. Não pode ser um pão diferente. Isso é qualidade. Mas o pão muda. Mudou para mim, o pão muda. Não tem receita. As mesmas condições de trabalho, por que o pão muda? Né? É essa situação que a gente tem com essa pessoa. Né? A nossa teoria não é tão completa, não Não está explica a codificado. individualidade. Exato. Cada pessoa tem alguma coisa diferente. Tem Ela tem um alguma limite. coisa Né? ali que faz a diferença. Esse é o dizer. Na situação de trabalho, então você tem os saberes explícitos codificados e os saberes implícitos, muito mais. Muito mais. Isso fica por conta das pessoas que às vezes não conseguem nem falar a respeito do que sabem. Sabe fazer, faz daquele jeito, mas não tem fundamento teórico a respeito daquilo que faz o seu fazer. Né? Então, o conhecimento está assim. Isso vale para toda e qualquer empresa, até as grandes, né? Você tem bastante coisa codificada, especificada, mas o saber que está lá escondido, implícito, é muito grande também. Incluindo os tabus, né? Os tabus também, né? Os tabus. Então, a situação escolar, né? Qual que é a dificuldade? A gente vai ver a dificuldade da empresa, que é a ausência de saberes codificados. Isso não falta na escola. O que mais tem é saber codificado. Livros, apostilas, né? E agora na internet, um monte de coisa, regras e artigos, né? O saber codificado está lá. A dificuldade, às vezes, está na prática de entender o que é a prática. E o equívoco que se comete nas escolas, principalmente escolas de ensino médio, até fundamental, é achar que a prática é isso aqui, ó. Se a aquisição do conhecimento não pressupõe contextualização e aplicação, a única prática que o aluno será submetido será uma atividade de enunciação e ou de restituição a mais fiel possível desse conhecimento. Ou às vezes leva o aluno para um laboratório que tem uma bancada, uma sala numerosa, 40 alunos, um único professor, que vai fazer uma demonstração de um experimento, os alunos assistem, essa foi a prática. Ele não teve oportunidade de colocar num tubo de ensaio. Né? Ele assiste uma demonstração e o que é cobrado desse aluno? Numa prova, num relatório, ele tem que restituir exatamente aquilo que ele viu, que o professor realizou. Ele não teve a oportunidade do acerto e erro, de testar, da descoberta, ele não teve essa oportunidade. Então, a prática... De assentar alguém, ele decora, ele não assenta o conhecimento, né? Ele vivencia. Né? Então, a prática, às vezes, né, em algumas escolas, em determinados temas, ela fica bastante restrita ou até comprometida. Né? Então, a gente precisa ter, tanto na situação de empresa como na escolar, e principalmente na escolar, uma teoria capaz de orientar uma ação profissional e práticas que injetam conhecimentos. Quer dizer, a prática tem que estar fundamentada em teorias. E a gente precisa ter uma teoria capaz de orientar uma prática. E isso tem que acontecer na escola e tem que acontecer na empresa também. Por isso faz tanto sentido, você que citou a escola agrícola, na semana passada. Das alternâncias. Faz bastante sentido, porque prática ali é bem, né? O sujeito está, enquanto ele está fazendo um momento de escola, na prática, né? Na prática. E na casa dele, não sei aonde e tal. A escola agrícola já está dentro de uma fazenda, né? Então, as áreas de trabalho já está lá na pocilga, já está lá na horta, já está lá na plantação de milho, né? No cuidado do trator, no cuidado da cerca e das cooperativas que comercializam, quer dizer, ele já está naquele ambiente. Mas, além disso, ele sai dessa propriedade da escola e vai para a sua propriedade familiar para aplicar aquilo que ele está aprendendo na escola, que tem teoria e prática, que ele vai para lá aplicar esse conhecimento em uma situação real. Eu acho que o grande problema nosso, geral da humanidade, é assim, mesmo nosso pensamento cartesiano, a gente divide para conquistar, não é isso? Divide. Então, tudo isso que você está falando, está todo mundo tentando juntar de novo. O mundo é uma coisa só, a gente não pode ficar pensando nas caixinhas, né? Escola para lá, isso para cá, o setor para lá, isso para cá. A gente precisa pensar sistemicamente todo esse processo. Uma coisa não pode estar descolada da outra, né? A empresa não pode estar descolada da escola, as coisas têm que andar juntas, a gente não deve andar com as coisas de forma separada. Basicamente, porque esses teóricos, desde o começo, eles estão fazendo questões para a gente, né? Porque a gente dividiu tudo. As questões como é que você pensa isso de uma forma mais
integrada, entendendo isso não como dicotomia, teoria e prática, escola, não sei se empresa. para facilitar, né, o desenvolvimento desse trabalho que a gente fragmentou tanto isso, né? E agora tenta juntar, ou às vezes atribui ao aluno essa responsabilidade de montar esse mosaico, né? Alguns conseguem, outros não. E dentro desse conceito, que eu gosto muito da ideia dos jogos, que é uma forma de você colocar o aluno dentro de uma prática, né? Então você cria um ambiente virtual, uma situação onde ele vivencia um certo problema e você volta para discutir. Então, se eu não tenho, é lógico, ele pode ir na empresa voltar para discutir, trazer para a empresa é melhor, mas se eu tenho um ambiente mais estruturado, eu consigo controlar que tipo de, né, competência eu estou desenvolvendo, argumentação, tipo de conteúdo. Bom, isso tudo, na verdade, gera uma mudança, né? Essa mudança é lenta e a gente não pode também querer acelerar isso, porque senão a gente corre o risco de cometer alguns equívocos, né? Mudar demais e aí a coisa fica invertida, né? Então precisa tomar cuidado com as mudanças. Elas são paulatinas, são gradativas e cada tipo de organização tem a sua velocidade, a sua dinâmica para introduzir mudanças. E isso precisa ser respeitado. Isso acontece nas escolas, né? Eu pertenço a uma instituição que tem 216 escolas técnicas no estado de São Paulo, né? Não é um programa, não é um piloto, como eu estava falando por aí, tá? Elas estão aí há bastante tempo, a instituição tem 40 anos e não vejo nenhuma perspectiva de fechar e de terminar um programa, porque não é um programa. Nunca antes na de história governo, desse né? E a gente percebe as diferenças de uma escola de outra. As diretrizes são únicas da instituição para todas as escolas, mas umas rapidamente se apropriam daquela nova diretriz, implementam e já fazem ciclos de aprimoramento, de melhoria, e outras precisam de um tempo maior para amadurecer, para discutir, para se apropriar daquilo, né? E isso precisa ser respeitado por conta da diferença de contextos e porque a gente está trabalhando com pessoas. Então, eu acho que essa questão de mudança, a mudança veio para ficar, é uma coisa que acontece todos os dias, mas a dinâmica de implementação de coisas novas depende justamente da predisposição de quem está envolvido de se engajar nesse processo, de aceitar sem se martirizar com isso, né? Podemos ser felizes. É isso, gente. Agradeço a atenção de vocês. Eu sei que